Sarah Baartman. Sarah Baartman, também conhecida como Saki, nasceu em 1789 no Vale Camdebu, localizado na parte oriental da África do Sul, anteriormente conhecida como Colônia do Cabo. Ela pertencia à tribo Khoi-Khoi, um grupo indígena tradicionalmente pastoril que criava gado na região. No entanto, com o início da colonização na África do Sul, esse modo de vida foi tirado. Seus pais foram escravizados e forçados a trabalhar em uma fazenda colonial. Infelizmente, a mãe de Sarah morreu quando ela era um pequeno bebê, com apenas 2 anos de idade. Ela foi descrita como sendo independente e trabalhadora desde jovem, mas dadas as suas circunstâncias, essa era a sua única escolha. Quando Sarah era uma jovem adolescente, seu pai também foi tirado dela, tendo sido morto por Bushmen enquanto fazia seu trabalho como motorista de gado. Os Bushmen, ou San, são os habitantes mais antigos da África do Sul, que até hoje vivem como caçadores-coletores. Como era comum na época, Sarah casou-se jovem. Seu marido também pertencia aos Khoi-Khoi e trabalhava como baterista. Pouco tempo depois, Sarah deu à luz a uma criança, mas infelizmente o bebê morreu pouco tempo após o nascimento. Durante o século XVIII, um comerciante negro livre chamado Peter Caesars encontrou Sarah Baartman, convencendo-a mais tarde a se mudar para Cape Town, que estava recentemente sob o controle dos britânicos. Embora os registros afirmem que ela foi persuadida, dada a situação na época, é mais provável que Sarah tenha sido forçada a ir. Ela trabalhou em Cape Town por 2 anos, primeiro como babá de Peter e depois como empregada de um holandês. Este foi o lugar onde ela seria renomeada para Saki pelos seus novos mestres holandeses, pois é uma forma diminutiva do seu nome em holandês. Este pequeno detalhe na mudança de seu nome demonstrou a quantidade de controle que os holandeses tinham sobre essas pessoas. Embora legalmente Sarah Baartman não fosse escravizada, em um sentido mais prático ela era. Ela vivia em condições precárias e era tratada como escrava enquanto estava na cidade do Cabo. Foi também por volta dessa época que os colonos mataram seu noivo. Após isso, ela começou a trabalhar na casa do irmão de Peter, chamado Hendrik Caesars, que ficava fora da região da cidade do Cabo, hoje conhecida como Woodstock. Durante seu tempo na casa de Hendrik Caesar, Sarah trabalhou como ama de leite. Este trabalho consistia em mulheres lactantes, amamentando o filho de outra pessoa, e geralmente era feito por mulheres extremamente pobres. Enquanto trabalhava para os Caesars, Sarah se envolveu com um pobre soldado holandês chamado Hendrik van Jong, que morava perto de Cape Town. No entanto, a ligação não durou muito tempo, pois logo o regimento de Jong deixou a cidade, causando ainda mais desgosto para Sarah. Por anos, ela continuou trabalhando como empregada e ama de leite até que um dia ela conheceu um cirurgião militar escocês chamado William Dunlop. Além de ter uma prática médica, ele também fornecia a exibidores britânicos espécies raras de animais. Depois que Sarah chamou sua atenção, ele apresentou a ela uma oportunidade de ganhar dinheiro na Inglaterra, exibindo seu corpo no circo. Mas o que era tão fascinante ou incomum em seu corpo? Bem, Sarah tinha esteatopígia, que resultava em nádegas massivas causadas pelo acúmulo de gordura. No início do século XIX, na Grã-Bretanha, as multidões se interessaram pelo estranho e maravilhoso e, como essa condição era algo tão incomum e novo nas exposições inglesas, William Dunlop sabia que muito dinheiro poderia ser ganho. No entanto, Sarah Baartman recusou-se inicialmente, mas é claro que William permaneceu persistente para que ela se mudasse, pois sabia que sua exibição o tornaria um homem ainda mais rico. No entanto, essa não foi uma decisão fácil, porque no final ela estaria expondo a si mesma e sua dignidade. Após muita consideração, ela decidiu ir, mas sob uma condição, que Hendrik Caesar fosse com ela. Hendrik, como Sarah, inicialmente recusou, mas depois de algum tempo ele concordou. Essa decisão foi em grande parte devido às dívidas que ele acumulou de sua má administração nos empréstimos que ele havia feito.
Além disso, ele não estava sendo pago pelos clientes, então ele teve que procurar outra maneira de gerar renda. Supostamente, no dia 29 de outubro de 1810, Sarah assinou um contrato no qual concordou em trabalhar como serva, bem como se exibir para fins de entretenimento. Infelizmente, Sarah estava apenas sendo usada. Primeiro, ela era analfabeta e, em segundo lugar, o contrato estava em inglês, então ela não conseguia ler o conteúdo do documento. É mais do que provável que ela tenha sido forçada a assinar e, claro, ela não guardou nenhuma cópia do contrato. Isso significava que os homens com a intenção de explorá-la podiam modificar o contrato como bem entendessem. Isso permitiu que eles se protegessem de eventuais problemas legais, pois tinham uma defesa sólida. Apesar dos homens não se importarem muito com ela, tratando-a mal e explorando-a, havia duas vantagens no contrato que deram esperança a Sarah. Estava estipulado que após 5 anos trabalhando com esses homens, ela poderia retornar à África do Sul, além de receber uma parte dos ganhos do Shoah. No inverno de 1810, o grupo embarcou rumo a Londres. Se Sarah foi por vontade própria é incerto, mas a essa altura ela realmente não tinha escolha. Sarah chegou em Londres em novembro de 1810 e Dunlop já tinha tudo preparado. Ela deveria ser exibida o mais cedo possível. O show foi exibido no salão egípcio do Piccadilly Circus. O show consistia em Sarah sendo trancada em uma jaula de 1,5 metros, com William levando-a ao palco e Hendrik como o mestre de cerimônias. Por apenas 2 shillings, multidões de pessoas entravam no Piccadilly para assistir Sarah Baartman como uma atração onde ela cantava, caminhava e exibia as anomalias de seu corpo para as pessoas que visitavam. As pessoas que assistiam ao show até podiam cutucá-la com varas. Até mesmo os mais ricos pagavam uma taxa especial por shows privados em suas reuniões domésticas. Os panfletos para o show diziam: Saki tem 22 anos, tem 1,47 m de altura e tem uma boa capacidade. Ela vivia na ocupação de cozinheira no Cabo da Boa Esperança. Seu país está situado a não menos de 600 milhas do Cabo, cujos habitantes são ricos em gado e os vendem por troca por uma ninharia. Uma garrafa de conhaque ou um pequeno rolo de tabaco pode comprar várias ovelhas. Seu principal comércio é em peles de gado ou sebo. Além desta nação, há outra de pequena estatura, muito sutil e feroz. Os holandeses não conseguiram subjugá-los e os atiravam sempre que os encontravam. Em pouco tempo, a Associação Africana, uma sociedade benevolente abolicionista, soube do maltratamento que Sarah estava recebendo e decidiu levar o caso ao tribunal. Uma das principais pessoas por trás da campanha foi Zachary Macaulay, um homem de grande influência no movimento anti-escravidão que levou a Lei do Comércio de Escravos de 1807 na Inglaterra. Ele também foi um dos fundadores da Universidade de Londres e ganhou prestígio na cidade. O julgamento ocorreu em 24 de novembro, 1810, com seu principal objetivo sendo determinar se Sarah estava sendo exibida com seu próprio consentimento ou se estava sob coação. Apesar de fortes evidências apresentadas pela associação, Sarah afirmou que não estava sob restrição, não foi abusada sexualmente e veio para Londres por vontade própria. Deve-se afirmar que William Dunlop e seu suposto gerente, que era mais como seu proprietário, estava na sala quando ela fez essa declaração. Além disso, o contrato escrito que havia sido assinado por Sarah ajudou no caso deles. No final, o caso foi arquivado, o que significa que William Dunlop e Hendrik Caesars acabaram sem acusações. O contrato foi alterado de qualquer maneira e, como resultado, Sarah passou a ter direito a mais lucros para o seu show, roupas melhores e condições de vida normais. Ou será que ela estava? Os registros indicam que os homens se mudaram com Sarah para Manchester após este período de teste. Então, se eles decidiram cumprir o que estava estipulado no contrato, permanece desconhecido. Porém, o julgamento popularizou ainda mais suas escolas. Ela viajou por toda a Grã-Bretanha e Irlanda. Ela até foi batizada enquanto estava em Manchester. Em 1814, William Dunlop morreu.
Após a morte de Dunlop, um homem chamado Henry Taylor levou Sarah para Paris. Henry já conhecia a fama dos bancos de areia de Sarah há anos, pois a notícia se espalhava rapidamente pela Europa, principalmente por se tratar de alguém tão singular. Henry pensou que o povo francês não poderia perder essa oportunidade de desfrutar de sua presença como uma celebridade. Ela se envolveu com a sociedade francesa e até teve reuniões do famoso Café de Paris. Apesar de Henry fazer tudo isso, algumas semanas após ter chegado na França, ela foi vendida para um treinador de animais chamado S. Rio, que era conhecido na França por ser o fundador e professor de anatomia comparada no Museu de História Natural. Em Paris, ela foi exibida como se fosse um animal de circo, sendo trancada em uma jaula ao lado de outras atrações, como rinocerontes bebês. Durante os shows, Sarah era apresentada quase nua todas as vezes. Há até informações sugerindo que ocasionalmente uma coleira era colocada em seu pescoço. Durante esse tempo, Sarah Baartman foi essencialmente escravizada, sendo explorada ainda mais do que anteriormente na Inglaterra. Mesmo sendo oferecido dinheiro, ela recusou ser apresentada nua, sempre insistindo em usar um pequeno avental como vestimenta. Houve apenas uma vez que ela foi apresentada totalmente nua e ela sabia que isso estava abaixo do seu nível de dignidade. Muitos cientistas na França se interessaram por Sarah, querendo estudá-la. Em particular, o naturalista Georges Cuvier, que, juntamente com outros anatomistas, zoólogos e fisiologistas, examinou Sarah. Supostamente, Cuvier determinou que Sarah era um elo perdido entre animais e humanos. Na Europa, essa foi uma época em que os estudos raciais começaram a surgir e Sarah Baartman poderia ter sido uma das razões para isso. Seu tempo na França durou cerca de 15 meses. Infelizmente, durante esse tempo, ela viveu em condições terríveis, era muito miserável e extremamente pobre. Ela foi até mesmo abusada sexualmente e engravidou de Essinhel. O filho foi chamado de Ocurereu, mas ele morreu muito jovem, com apenas 5 anos de idade, devido a causas desconhecidas. Após um longo período de viagens e vivendo em condições desumanas, Sarah Baartman morreu no dia 29 de dezembro de 1815 em Paris, na tenra idade de 26 anos. A causa da morte permanece em debate. Registros afirmam que sua morte foi causada por uma doença inflamatória, derivada de um caso de varíola, mas outros dizem que ela poderia ter morrido de alcoolismo, pneumonia ou sífilis. Após obter os restos mortais de Sarah Baartman das autoridades locais, Georges Cuvier dissecou seu corpo tentando descobrir a causa da morte. Ele também preservou várias partes do seu cadáver. Após sua morte, Sarah foi descrita como uma mulher inteligente para sua época e cultura. Além de sua língua nativa, ela falava holandês fluentemente e podia manter uma conversa tanto em francês quanto em inglês. Seus restos mortais foram exibidos no Musée d'Histoire Naturelle d'Angers até 1937 e mais tarde no Musée de l'Homme até 1974. Graças a anos de campanha e a um pedido do ex-presidente da África do Sul, Nelson Mandela, os restos mortais de Sarah Baartman finalmente retornaram ao país natal. Após um processo de 8 anos, em 9 de agosto de 2002, Dia das Mulheres na África do Sul, Sarah Baartman foi enterrada na província do Cabo Oriental, sua terra natal. Obrigado por assistirem a este vídeo sobre Sarah Baartman. Se gostaram, deixem um like e um comentário abaixo. Se são novos, inscrevam-se no canal. Ative as notificações para ver meus uploads antecipadamente. Se tiver sugestões, envie um e-mail ou comente abaixo. Nos vemos na próxima Vida Esquecida. Obrigado!